meus alunos, dando continuidade às nossas aulas sobre processo de execução por quantia certa. Hoje nós falaremos um pouco sobre as chamadas penhoras especiais. Antes de falarmos de cada uma delas, penhoras especiais tem esse nome por causa dos regramentos, das regras específicas para alguns tipos de penhora. O professor Cândido Rangel Dinamarca ele fala que essas regras são tão específicas que, na verdade, não são penhoras especiais, mas, na verdade, se trata de execuções especiais. Então, a primeira delas é só para deixar claro o que acontece com a questão de penhora de bem indivisível. Antigamente se tinha dúvida se um bem indivisível poderia ou não ser penhorado, já que a outra parte, a parte do coproprietário ou do cônjuge alheio, não estariam fazendo parte da execução, como isso se daria? O artigo 843 ele resolve esse problema. Ele diz que é possível haver a penhora sobre bem indivisível e a separação é feita no produto da alienação do bem. Então, separa-se a cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução do produto da alienação do bem. Então, é dessa forma que se faz. Faz a penhora do bem divisível, aliena-se esse bem dentro da execução sem nenhum problema, mas na hora lá de arrecadar esse dinheiro, separa-se a cota parte do cônjuge alheio à execução ou do coproprietário alheio à execução. A segunda forma de execução especial, essa de grande importância nos dias de hoje, é a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, também conhecida como penhora online. Essa penhora é feita basicamente por sistemas eletrônicos na atualidade, um sistema eletrônico que é o Bacen-Jude, que o judiciário possui um convênio com o Banco Central na utilização desse sistema. Então, como funciona essa penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira? Veja que aqui a gente não está falando de dinheiro em espécie, nós estamos falando de dinheiro que está depositado ou aplicado financeiramente. A primeira coisa é que essa penhora ela depende do requerimento do exequente. É uma penhora que depende do requerimento do exequente. Isso gera alguma polêmica na doutrina, por exemplo, a Teresa Arruda Alvim, ela entende que esse requerimento não se sustenta, já que a execução é para penhorar dinheiro, e é o bem que está no topo da lista da ordem preferencial, então, na verdade, o juiz poderia determinar de ofício esse tipo de penhora. Bom, mas a redação do código é que não pode ser feita de ofício, né? Pela redação do código, dependerá do requerimento do exequente. Bom, isso é muito simples, o exequente faz esse requerimento desde a petição inicial, tá? Então, desde a petição inicial, ele pode requerer essa penhora, tá? Segundo, é que essa penhora ela é feita sem dar a ciência prévia ao executado. Na verdade, esse requerimento e a determinação do juiz é feita justamente sem a oitiva do executado. O motivo é simples, é para evitar o executado, sabendo que pode ter o seu dinheiro depositado ou aplicado financeiramente, retirá-lo antes que essa medida de constrição patrimonial ocorra. Nesse momento em que o juiz ele determina a instituição financeira que preste informações sobre a possibilidade de a existência ou não de ativos financeiros, o juiz também ele pode determinar já a indisponibilidade do ativo financeiro, é claro, sempre ao limite do valor da execução. Essa indisponibilidade, ela não é penhora,
ela ainda não é uma penhora. A natureza jurídica também é um pouco divergente na doutrina. O Fred Dier, por exemplo, ele entenderá que isso daqui é um arresto, sem caracterizar urgência. Não é aquele arresto executivo que falamos anteriormente, mas é um outro arresto que poderia ser feito. Alguns outros simplesmente vão chamar de pré-penhora. O fato é que essa quantia ela se torna indisponível caso exista, desde que o juiz determine isso no sistema do Bacen Júri. Então, pelo código depende de requerimento, não há necessidade de se ouvir a parte contrária antes do juiz determinar se há ou não a existência desses ativos financeiros. E terceiro, é que o juiz, quando ele requisita essas informações, ele já pode também determinar a indisponibilidade de ativos financeiros, caso existam, sempre lembrando, dentro do limite do valor da execução. Então, para ilustrar melhor, funcionaria basicamente dessa forma. A parte faz o requerimento, o juiz decide requisitando as informações e, se for o caso, também determinando a indisponibilidade. Havendo ativo, ou seja, existindo dinheiro em depósito, o juiz pode determinar o cancelamento de eventuais depósitos, na verdade, eventuais indisponibilidades excessivas. O parágrafo 1º do artigo 854 fala que no prazo de 24 horas a contar da resposta, de ofício, o juiz ele pode determinar o cancelamento, que deve ser cumprido pela instituição financeira, também num prazo de 24 horas. Lembrando que a instituição financeira ela tem responsabilidade objetiva sobre o não cancelamento dessas indisponibilidades. Então, se o juiz percebeu que há uma indisponibilidade excessiva, ele determina que a instituição financeira, num prazo de 24 horas, retire essa indisponibilidade. Caso não seja feito, isso pode gerar prejuízos ao executado e esses prejuízos eles são reparáveis. Então, a instituição financeira ela se torna responsável por esses prejuízos, está lá previsto no parágrafo 8º do artigo 854 e é uma responsabilidade objetiva. Então, a primeira parte, né, se resume: havendo ainda ativo financeiro, agora sim é que o executado será intimado sobre essa questão. Percebam que, se há ativo financeiro, ele já está indisponível para o executado, ele já não pode mais mexer, não pode mais movimentar esse ativo financeiro. E aí o código determina que o executado será intimado, se ele tiver advogado, né, na pessoa do advogado, se ele não tiver advogado nos autos, será intimado pessoalmente, para que o executado, num prazo de 5 dias, ele apresente a sua defesa, ou seja, ele terá a oportunidade agora de se defender. Se defender para alegar o quê? Se defender para, dentro desse prazo de 5 dias, alegar que essas quantias que foram indisponíveis são impenhoráveis. Por exemplo, foi tornado indisponível o salário dele que estava em depósito. Ele pode alegar que essa quantia é impenhorável. Tá? Então, a primeira forma de defesa dele é alegar a impenhorabilidade dessa quantia. E a segunda matéria de defesa é ele alegar que ainda existe indisponibilidade excessiva. Então, ele terá esse prazo de 5 dias. Aqui a gente pode ter uma dúvida se esse prazo de 5 dias ele é preclusivo ou não. Então, você vai encontrar doutrinadores defendendo que esse prazo é preclusivo, que, se ele não alegar dentro desse prazo de 5 dias, preclui essa matéria, impedindo dele alegá-la dentro da impugnação ou dentro dos eventuais embargos ao executado, caso ele ainda não tenha feito. Tá? Então, tem gente que entende que esse prazo é preclusivo. Então, ele apresenta, claro, se ele apresentar dentro desse prazo de 5 dias a defesa, o juiz decidirá, né? Se o juiz acolher
essas defesas, ou seja, ele mandará cancelar a indisponibilidade irregular, que é no caso de indisponibilidade de bem penhorável, ou mandará diminuir a indisponibilidade se ele conceder, se ele reconhecer que ela é excessiva. Lembrando que o prazo para a instituição financeira é de 24 horas, e se a instituição financeira não fizer dentro desse prazo, haverá então uma responsabilidade objetiva por eventuais danos. Agora, se não for apresentada a defesa do executado ou se ela for rejeitada pelo juiz, essa indisponibilidade então se converte em penhora sem a necessidade de se lavrar termo de penhora nos autos. Então, o juiz agora determinará que a instituição financeira deposite, num prazo de 24 horas também, esse montante indisponível a uma conta vinculada ao juízo da execução. Então, havendo, né, a penhora, agora, aí sim, o valor que estava indisponível, ele será revertido para execução em uma conta vinculada à execução. Então, basicamente, essa penhora ela é feita desta maneira. A outra forma de penhora especial são as chamadas penhora de créditos. Aqui nós temos vários tipos de penhoras de créditos. O primeiro aqui, um tipo que a gente vai falar, é quando o crédito está representado por um título executivo, por um título de crédito, por um título cambiário. Então, a primeira questão que, na verdade, na penhora de crédito você deve entender é o seguinte, que agora nós temos a seguinte situação. O executado, ele tem um crédito a receber de um terceiro. Agora, como esse crédito está representado, como se dá esse crédito, se esse crédito existe, se ele é eventual, se ele pode vir existir ou não, é disto que se trata dessas penhoras de crédito. Então, a penhora de crédito ela tem esse traço em comum. O executado possui um crédito real ou virtual a ser recebido ainda de um terceiro. Agora, como se faz essa penhora? Então, o primeiro caso é quando o crédito que o executado tem contra um terceiro está representado por um título de crédito, né, uma letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos. Como se faz a penhora? É apreendendo o título. Então, a primeira forma da gente apreender um crédito que o executado tem contra um terceiro é apreendendo o título. Bem simples essa forma de penhora. A outra é quando o crédito ainda pode ser representado por um título, mas talvez ele não foi apreendido. Então, não sendo possível, às vezes, até a apreensão, como é que a gente faz a penhora? A penhora ela pode se dar da seguinte maneira, pela confissão de dívida do terceiro. Então, se o terceiro confessar a dívida, né, o terceiro, lembre-se, terceiro é o devedor do executado, se ele confessa a dívida, então ele se torna depositário da importância e a penhora está feita. E esse terceiro ele só se desonera dessa obrigação depositando essa quantia em juízo, ou seja, ele só deixa de ser depositário, né, quando ele deposita em juízo a quantia. Agora, se o terceiro negar, né, em conluio com o executado, que o crédito não mais existe, que esse crédito já foi quitado, essa situação de a combinação entre o terceiro executado de esconder esse crédito, isso pode caracterizar fraude à execução. Tá? Então, se porventura o terceiro pagar ao devedor, ao executado sem mencionar isso em juízo, isso é caracterizado fraude à execução. E o juiz vai ainda aquela história de quem paga mal pode pagar duas vezes. Então o juiz até pode marcar uma audiência, caso o exequente queira, né, uma audiência designada para ouvir aí o terceiro executado, para tomar os depoimentos, para saber se houve ou não esse conluio. Tá? Uma coisa aqui que
que pode gerar dúvida é o seguinte, que esse terceiro, né, se ele ficar e se ele for intimado para confessar e ele ficar em silêncio? O código não fala, né, o que acontece se ele ficar em silêncio. A maioria da doutrina vai entender que esse silêncio do terceiro, aí devedor do executado, gera uma confissão tácita, presume-se a existência do crédito. Tá? Então, se ele ficar em silêncio, a gente presumirá que esse crédito existe. Então, essa é a penhora quando o crédito pode até estar representado por um título, mas aí pela confissão da dívida do terceiro é que se faz a penhora. Agora, tem aqueles créditos que não são representados por título, eles não têm essa situação. E aí, como se faz a penhora desse crédito que não está representado por um título e nem esse terceiro confessa a existência desse crédito? A penhora, nesse caso, é feita por duas intimações. Intima-se o terceiro devedor para que não pague o executado, que é o seu credor, e intima-se o executado, que é o credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Então, essas duas intimações, elas que formalizam a penhora, no caso dessa penhora de créditos que não estão representadas. Essas intimações, a gente vai ver nas outras formas, que elas sempre podem acontecer. Tá? Apesar do código às vezes ficar em silêncio a respeito desse procedimento, a doutrina acaba sempre colocando que essas intimações, tanto do terceiro quanto do executado, no final das contas, na intimação, na penhora de crédito, elas são sempre necessárias. Elas seriam sempre necessárias. A próxima penhora de crédito é a penhora em direito e ação do executado. É do artigo 857 do Código, que a penhora aqui é de um direito que está sendo discutido num processo, provavelmente, e que o executado tem direito a isso ou uma ação do executado. Agora, se nessa ação, onde se discute esse direito do executado, ele não foi oferecido a embargos, ou se foi oferecido a embargos, foram rejeitados, o exequente aqui ele fica subrogado nos direitos do executado até a concorrência do crédito. Então, o que acontece? Por exemplo, imagine que o executado ele tem um processo de execução contra um terceiro, que é o seu devedor. Então, esse crédito ele pode ser penhorado. Tá? Penhora-se esse crédito, desse direito dentro dessa ação. Se o executado não tinha oferecido embargos ou se os embargos já foram rejeitados, então há uma subrogação do exequente nos direitos do executado até a concorrência do crédito. Essa subrogação é de caráter prossolvendo, ou seja, havendo a subrogação, não libera o executado nem extingue o processo executivo. É como se houvesse, entre aspas, uma solidariedade agora entre o executado e o terceiro credor, o terceiro devedor do executado. Então a penhora aqui ela funciona dessa forma. Agora, em vez da subrogação, o exequente, às vezes, ele pode preferir na alienação do direito, na alienação judicial do direito, e ele tem que declarar essa vontade em alienar esse direito num prazo de 10 dias contados da realização da penhora. Então, se fez a penhora do direito ou da ação, o exequente ele tem um prazo aí de 10 dias para dizer se ele quer a subrogação ou se ele prefere a alienação judicial desse direito. A outra penhora de crédito é a penhora sobre dívidas de dinheiro a juros, né, de direito a rendas ou prestações periódicas. Então, nesse caso, o exequente ele vai levantando os juros, os rendimentos, as prestações, e à medida que forem sendo depositados, vai abatendo no valor da execução as quantias
recebidas. Então, essa penhora, ela também se consuma, né, por aquelas intimações do artigo 855. Intima-se o terceiro para depositar as quantias em juízo e intima-se o executado para não receber essas quantias e nem liberar essas quantias. Então, também aqui seria necessárias as intimações. Então, o exequente ele pode ir levantando essas quantias. É claro que aqui é um pagamento à prestação no final das contas, né, que ele vai recebendo esses juros, vai recebendo essas rendas, esses aluguéis, conforme o caso, e conforme vai recebendo, vai abatendo no valor da execução. Se pagar a execução será extinta. A outra penhora de crédito é a penhora que recai sobre direito à prestação ou direito à restituição de coisa determinada. Então, aqui nós temos uma situação de que o direito do crédito do executado como objeto a uma coisa determinada. Então, o executado é que ele tem direito a receber uma coisa. Esse direito de receber uma prestação ou uma coisa determinada é que será penhorado. E aí o artigo 859 ele fala que o executado será intimado para no vencimento depositá-la, correndo sobre ela a execução. Só que a Teresa Arruda Alvim ela percebe que, na verdade, aqui nós temos um equívoco no artigo 859. Porque se a coisa está com um terceiro, quem tem que ser intimado para depositá-la em juízo é o terceiro, e não o executado. Tá? Então, aqui, na verdade, onde se lê executado, seria melhor o legislador tivesse escrito que o terceiro, o devedor do executado, é que será intimado para no vencimento depositar a coisa. Apesar do código falar executado, na prática tem que se intimar o terceiro. Na verdade, a gente pode aplicar aqui também, como eu falei, né, no silêncio, o artigo 855. A gente intima o executado e intima também o terceiro devedor. A outra forma de penhora de crédito é a penhora que na prática ficou conhecida como penhora no rosto dos autos. É quando o direito do executado ele estiver sendo discutido, pleiteado em juízo. Por exemplo, imagine que o executado tenha ingressado com uma ação de cobrança de um valor contra um terceiro. Bom, o executado ainda não tem essa quantia. Ele só vai ter essa quantia se, eventualmente, a ação de cobrança dele for julgada procedente. Então, até lá, a gente não pode esperar. Então, esse direito pleiteado em juízo, ele pode ser penhorado, sem nenhum problema. É a chamada penhora no rosto dos autos. Então, essa penhora ela vai ser averbada lá nos autos onde se discute esse direito, na ação correspondente onde se discute esse direito. É basicamente o seguinte, né? Essa averbação ela é feita pelo oficial de justiça. O oficial de justiça ele com o mandado, ele intima o escrivão, o chefe de secretaria, para onde tramita essa demanda que contenha o objeto litigioso e para que ele né, confeccione essa penhora desse direito. Tá? Então, chegando no final a ação, se eventualmente o executado tiver esse direito, ele já está penhorado, ele já se encontra penhorado na execução. Então, essas daqui são as chamadas penhoras de crédito, penhora de crédito. A próxima forma de penhora é a penhora de cotas. A penhora de cotas ou de ações de sociedades personificadas. Essa é a penhora de cotas, né, ou de ações de sócio em sociedade simples ou empresária. Como é que vai se dar essa penhora? Aqui fala que o juiz ele vai fixar um prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade apresente o balanço especial, ofereça as cotas ou ações aos demais sócios, né, porque eles têm preferência legal ou contratual em razão disso. E se os sócios não tiverem interesse na aquisição dessas ações,
que se proceda então à liquidação das cotas, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Então, o procedimento é basicamente esse: o juiz determina que a sociedade faça um balanço, é, por direito de preferência, ofereça essas cotas ou ações para os demais sócios, e se nenhum sócio quiser adquirir, então ele vai fazer a liquidação das cotas e depositar esse valor, em juízo. Tá? Lembrando que esse disposto aí, né, que pode acontecer, que para evitar a liquidação das cotas, a sociedade ela pode adquirir, obviamente, as cotas ou ações sem redução do capital, sem redução do capital social, né, utilizando aí as suas próprias reservas. Então, para evitar provavelmente que um terceiro estranho à sociedade adentre, compre essas cotas ou essas ações, a própria sociedade poderia adquiri-las sem redução do seu capital social. Essa forma de aquisição da própria sociedade adquirir as cotas ou as ações não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, tá? Porque aí a questão as ações elas são adjudicadas, alienadas na bolsa de valores. É claro que o juiz, para efeito de determinar, para que isso se proceda na prática, o juiz ele tem que nomear um administrador que vai submeter à aprovação judicial a forma de liquidação dessas cotas ou dessas ações. Então, não é tão simples fazer isso, porque aqui o juiz ele nomeia um administrador, é claro, a requerimento do exequente ou da sociedade, para fazer a forma de liquidação dessas cotas ou dessas ações. Tá? Caso não haja interesse, né, como a gente falou, dos sócios na hora de adquirir, e não ocorra aquisição das cotas da sociedade adquirir, o juiz pode determinar, dependendo do caso, aí, como última medida, o leilão judicial dessas cotas ou dessas ações. Então, se a sociedade não conseguir fazer a liquidação dessas cotas, ou for muito oneroso para a sociedade fazer a liquidação dessas cotas, então o juiz pode determinar o leilão judicial delas. A outra forma de penhora é a penhora de empresa de outros estabelecimentos, né? Que é a penhora que recai sobre estabelecimento comercial, industrial, agrícola, penhora sobre semoventes, plantações ou edifícios em construção. Então, aqui é uma penhora que abrange estabelecimentos que vão necessitar também de administração. Só que aqui tem algumas questões. Essa penhora é residual. Ela não vai acontecer sempre. Ela só vai acontecer quando não houver outro meio eficaz para se fazer efetivação do crédito. É o que dispõe o artigo 865 do Código. Então, se não houver outro meio, a gente pode tentar fazer esse tipo de situação. É uma situação complicada porque tem que nomear um administrador, um depositário administrador. Esse depositário administrador, num prazo de 10 dias, ele apresenta um plano de administração, o juiz intima as partes para ouvi-las dentro desse prazo de 10, para ouvir as partes, tá? E depois ele decide. É permitido às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário. E aqui o juiz simplesmente homologa essa indicação. Então, se as partes em comum acordo ajustaram a forma de administração e já escolheram quem é o depositário, o juiz ele só vai homologar essa escolha feita pelas partes. Bom, no caso de penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização, aqui o Código, no artigo 863, ele fala que a penhora será sobre o valor do crédito, sobre a renda e sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio. E o juiz ainda nomeará o depositário de sua preferência. Bom, aqui nós temos, então,
uma certa ordem nessa penhora. Então, primeiro se prioriza a penhorar a renda, depois determinados bens, ou seja, aqueles que são penhoráveis, e a última alternativa seria, então, penhorar todo o patrimônio. Só que penhorar todo o patrimônio, nós vamos ter um grande problema aqui, que é sobre a natureza desse patrimônio, dessas empresas que funcionam mediante concessão ou autorização. Por quê? Porque alguns entendem que essas empresas concessionárias, elas têm todo o patrimônio afetado e que nada desse patrimônio pode sofrer penhora. Inclusive, eles podem desempenhar atividades essenciais, serviços públicos, né, serviços que não podem parar, tem que preservar a continuidade, regularidade desses serviços. Enquanto a gente tem uma outra parcela da doutrina que entende que essas empresas concessionárias, elas não têm patrimônio afetado e esse patrimônio pode sofrer penhora indistintamente. Então, aqui nós vamos ter um problema de penhorar esse patrimônio, né? Esse patrimônio, porque para alguns ele é público e, portanto, impenhorável, e para outros ele não tem não gera essa questão. Então, dependeria do regime, né? Se estão no regime de direito público, se é regime de direito privado, e outros ainda vão entender, não, depende do tipo de serviço prestado, né? Porque temos que preservar a continuidade, regularidade, atualidade desse serviço. No caso de penhora de navio e de aeronave, vai ser necessário conceder o que o juiz conceda a autorização para que eles continuem navegando ou operando. A penhora é feito normal, tem um registro que tem que ser feito dessa penhora no navio e da aeronave. Eles podem continuar navegando ou operando, mas dependem de concessão do juiz, de autorização do juiz, tá? E dependem também de se fazer um seguro para que eles continuem navegando ou operando. Navegando ou operando. Bom, a outra penhora é a penhora de percentual de faturamento da empresa. Essa penhora também é residual, ela só é feita se nós não tivermos outros bens penhoráveis ou se esses bens forem difícil alienação ou forem insuficientes para saldar o crédito. Então, é uma penhora residual. Tá? Então, o juiz ele determina essa penhora, fixará o percentual que propicia a satisfação do crédito em tempo razoável, mas também que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Então, esse parágrafo primeiro ele traz basicamente quais são os requisitos. Primeiro, tem que ser um percentual que em tempo razoável, num tempo razoável, ele pague a dívida. Então, esse tempo razoável é o juiz que determinará no caso concreto. Então, primeiro critério, né, é que propiciar satisfação do crédito, que esse percentual penhorado irá satisfazer o crédito dentro de um prazo razoável. Mas tem um outro viés, mas que esse percentual dentro desse prazo também não torne inviável a atividade empresarial. Não dá para o juiz determinar a penhora de 80% do faturamento, né, porque senão torna inviável. Então o juiz tem que balancear entre esse tempo razoável e a viabilidade da atividade empresarial. Então o juiz também aqui nomeará um depositário administrador, um administrador depositário, que submeterá à aprovação judicial, né, a sua forma de atuação, sua forma de administração, e também esse administrador mensalmente tem que prestar contas ao juízo, entregando as quantias recebidas, os balancetes mensais, tá? E tudo o que for necessário para o juiz fiscalizar o andamento dessa penhora e, consequentemente, a satisfação aí do crédito. Então, essa penhora, ela observa no que couber a penhora anterior, que é a penhora de frutos e rendimentos aí, que nós vamos, na verdade, não a penhora anterior, mas a penhora que nós vamos falar adiante. A última penhora é a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel.
Então, o juiz ele determina essa penhora de frutos e rendimentos, de coisa móvel ou imóvel, independente. E quais são os critérios que o juiz deve analisar aqui? Primeiro, é a eficiência do crédito, que ele vai determinar essa penhora de rendimentos, mas dependendo do valor da dívida, dependendo dos rendimentos que essa coisa móvel ou imóvel traz, vai demorar muito tempo para se pagar. Então, é melhor seria penhorar a coisa. Então, a primeira situação, o primeiro critério que o juiz vai observar é a saber se essa penhora é eficiente. O segundo critério é a menor gravosidade para o executado, e desde que ela seja menos gravosa para o executado. Então, aqui também, o juiz ele nomeia um administrador depositário, ele que tomará conta dessa coisa móvel, imóvel, ele fará toda a administração, o juiz, ele, ouvida a parte contrária e havendo acordo, pode ser um profissional qualificado. Então, todas as regras sobre como esse depositário fará, quem é que esse depositário pode ser, na verdade, é basicamente tudo aquilo que nós já estudamos nas penhoras anteriores. Então, o que torna especial essa penhora é essa nomeação e essa atuação do depositário administrador. Então, essa medida aí ela pode ser tomada também pelo juiz. Pessoal, então aqui nós temos as chamadas penhoras especiais, né? Eu sei que o tema é um pouco mais denso falar delas, mas é o que tínhamos para dizer, apenas uns aspectos gerais sobre elas. Até a próxima e bons estudos!